Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática e dessa vez não deu para o Brasil, né? Vamos ter que aguardar mais 4 anos para o Hexa. A Croácia jogou muito bem, eu parabenizo a seleção, jogou com raça, jogou com vontade, mas jogo é jogo e a gente tem que falar do nosso país, onde as liberdades estão em jogo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você vá lá, se inscreva, né? Compartilhe o máximo possível esse vídeo para ele chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente tem que estar denunciando o que está acontecendo no nosso país e a coisa é muito séria. Bom, então deixamos de conversa fiada e vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana completou um mês que os patriotas estão ali nas portas dos quartéis, né? E num movimento que a imprensa resolveu chamar de antidemocrático, e uma coisa que a imprensa ainda não entendeu, né, que a democracia ela comporta tudo. É óbvio que numa ditadura você não pode falar sobre democracia, mas numa democracia você pode falar de ditadura, tanto que a própria esquerda, a parte dela, defende a ditadura do proletariado, como parte da direita defende que uma junta militar nesse momento seria o melhor para o país. É lógico que são grupos minoritários dentro da democracia, mas a grande farsa, a grande fraude da imprensa é pegar esse grupo minoritário, né, e jogar como se fosse a intenção da maioria. Então que a maioria golpista que está fazendo o golpe, e na verdade o golpe já aconteceu, o golpe está em pleno andamento. Nós estamos tomando um golpe judiciário, onde o Estado de Direito já não tem mais nenhum valor no país. Essa semana, inclusive, estava lá um prefeito de uma cidade, Itapurá, lá do Mato Grosso, tal do Carlos Capelletti, que foi fazer um vídeo, né, ali no meio da manifestação, aí veio lá o Alexandre de Moraes, deu-lhe uma multa, tirou ele da prefeitura, né? Quer dizer, cassou o mandato dele, temporariamente que seja, mas fez uma cassação de mandato baseado em lei nenhuma, baseado na vontade dele, como ele tem feito tudo, apreendendo caminhão, derrubando redes sociais de todo mundo, fazendo o que ele quer, porque aqui agora é a xandocracia do Xandaquistão. Aqui não tem mais lei, né? Então fica na vontade da autoridade. O mais absurdo que eu vejo assim são as pessoas de esquerda que viveram uma perseguição durante a ditadura batendo palma para esse tipo de coisa. Quer dizer, não vendo o que está acontecendo, o monstro que está sendo criado, né? E, felizmente, né, essa semana também o Ministério Público Militar aceitou a denúncia de um juiz aposentado, um juiz que a imprensa diz ser bolsonarista, porque se você é contra essa ditadura que está se implantando, você só pode ser bolsonarista. Então, nesse caso, eu quero me colocar aqui, a partir de hoje, eu sou bolsonarista, né, porque eu sou contra essa ditadura. E aí ele vem e pede realmente a prisão de Alexandre de Moraes pelos crimes que ele vem cometendo. Foi o primeiro ato de coragem que eu vi, porque o Senado realmente está ali rendido, né? Quer dizer, o senhor Pacheco está rendido, a Câmara está rendida. Inclusive, essa semana foram liberadas algumas redes sociais assim de alguns parlamentares como um favor especial de Alexandre de Moraes ao, então, como mesmo? O Arthur Lira, que está concorrendo à reeleição, ele foi lá negociar, quer dizer, negociar com o Supremo. Quer dizer, a coisa, hoje o Supremo virou um partido político e atua politicamente assim a céu aberto, às claras, quer dizer, perdeu toda a sua função, isso está na cara, e o Alexandre de Moraes é só um frente disso, isso tem a anuência de todo o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, se as pessoas ainda não entenderam a gravidade disso, isso é gravíssimo o que está acontecendo. E realmente a maioria das pessoas que está acampada ainda frente aos quartéis é porque não está vendo outra saída e elas têm um medo mesmo. Elas querem recuperar o Estado de Direito no país que foi para as cucuias. Elas também protestam pela forma como o STF e o TSE levaram essa eleição. A culpa dessa crise recai toda sobre o STF e o TSE pelo comportamento desses tribunais dentro do processo. Foi uma vergonha, foi assuntoso o lado que eles assumiram e tomaram dentro dessa disputa. Então é isso que está em jogo, esse é o grande problema. Mas, ainda falando em crises, né, o ministro Barroso resolveu prorrogar por mais 60 dias um inquérito que tem o parecer da Polícia Federal, do Ministério Público, para ser arquivado, que é um inquérito que foi feito ali naquela CPI lá da Covid, aquele circo, né, para apontar crimes do presidente, mas não tem crime tipificado, não existe. Ali ele deu opinião, ele pode ter sido inconveniente, alguma fala e tal, mas administrativamente não houve qualquer crime, não há nenhuma prova de crime, participação do presidente em crime, mesmo porque a condução, vamos dizer assim, da pandemia foi feita por própria ordem do STF, descentralizada. Foi dado autonomia a governadores e prefeitos para fazer o que quiser. O presidente só tinha que passar recurso, e isso foi feito pelo governo. O governo teve que fazer isso e o fez. Quer dizer, não há motivo para se manter, mas como a coisa hoje é política, talvez para agradar os senadores que estão lá, que agora vão ser
senadores da situação e tal, para não ficar um clima ruim, ele resolveu prorrogar por mais 60 dias algo que não tem a menor justificativa. Bom, e seguindo na crise da semana, né, nas coisas da semana, nós tivemos também o reconhecimento por parte do TSE e o senhor Alexandre de Moraes do resultado das eleições, né, que não houve nenhum óbice, nenhum problema e tal, e que reconhecia ali, quer dizer, foi cassado o direito de recorrer, foi cassado o direito de questionar qualquer coisa dentro do processo legal, não estou falando de gritaria não, é o que está previsto na própria lei eleitoral, isso foi cassado pelo ministro, porque ele quis, porque deu na cabeça dele, e tem o apoio de várias pessoas dentro disso. Quer dizer, não se pode mais, numa democracia que nós estamos caminhando, né, vamos dizer, para essa nova democracia, né, que a mídia está dizendo, né, que agora se recuperou a democracia, é essa ditadura que está vindo por aí. Né, e as coisas tendem a piorar bastante se não houver um freio. Mas o pior foi que o presidente, né, eleito, né, ele pediu que fosse antecipada a diplomação dele. Aí você, porra, mas por que antecipar a diplomação? Que diferença é essa? É simples, ele foi convidado para ir para os Estados Unidos. E como lá tem processos contra ele, né? E lá a justiça, né, as instituições ainda são independentes, ele pode ter sido convidado ali pelo Biden, mas no meio do caminho pode ser que o judiciário o retenha por lá, né, para prestar depoimento ou para algum esclarecimento dentro de algum processo, afinal de contas, ele deve ir lá à justiça, tá certo? E isso poderia criar um constrangimento. E uma vez diplomado, isso daí já, esse risco não ocorre, porque ele vai como chefe de Estado. Aí já a coisa muda, a justiça não pode interferir nesse sentido. Caso contrário, ele não poderia nem estar viajando para os Estados Unidos. Olha a vergonha que a gente está passando. E óbvio, né, que a gente viu também nesse governo de transição aí o famoso carreta furacão, né, que já passou de 800 pessoas que estão nesse governo, enquanto do Bolsonaro foi 45 pessoas que fizeram a transição, essa já passou de 800, dizem até que está chegando a 1.000 pessoas, quer dizer, já se escolheu o Haddad como ministro da Fazenda, quer dizer, o Flávio Dino como ministro da Justiça, o cara que recebeu lá os 400 mil da Odebrecht, quer dizer, o governo que está sendo montado é uma delícia, e o pior, eles ficam falando, né, estão dizendo aí, e foi objeto até de uma matéria do Estadão, que estão falsificando números aí para dizer que o governo está entregando o país quebrado para eles, que é uma mentira. Isso é uma mentira, é uma farsa. É mais aquele discurso para o fracasso. Mas eles não vão precisar usar esse discurso pelo tudo que a gente está vendo por aí. Porque a PEC do desastre, né? A PEC do fim do mundo, vamos dizer assim, que é aquela PEC que quer estourar o fura-teto, para o infinito e além, né? Está sendo aprovada. E eu tive a oportunidade de ouvir ali a sessão, né? Durante a sessão, eu fiquei impressionado com a leviandade de muitos senadores ali, que está fazendo conta de padaria de cabeça. Foram poucos os senadores que tiveram algum equilíbrio, sugerindo inclusive uma audiência pública para ser feita até no dia seguinte, com a participação de pessoas, né, do próprio ministro, né, da Fazenda, ministro do Planejamento, outras pessoas, personalidades economistas, para entender, né, quais seriam os impactos daquilo. Não quer nem saber que impacto vai ser, tá certo? Estão pegando um montante de dinheiro quase que infinito para, exatamente o que a gente percebe, o que eu vejo é aquela tática do assalto a banco. Estão pegando um dinheiro para jogar para o alto, para distrair a plateia, enquanto eles fogem com o carro com o saque do país. O que está se preparando é um grande saque, onde o Congresso vai ficar maneteado. Esse Congresso novo que está vindo por aí, ele não vai conseguir fazer nada, porque o governo não vai precisar nem pedir autorização, ele vai ter dinheiro para fazer o que ele quiser. Isso é uma vergonha. Mas alguns vereadores, alguns senadores, né, votaram contra, mas não contra propriamente os R$ 600, mas contra o que está vindo junto, que não é simplesmente os R$ 600. Estão fazendo uma política que não vai dar, não tem como dar certo, né? Você jogar dinheiro demais no mercado, jogar papel moeda, você vai produzir inflação, isso não tem dúvida. E lógico, a outra situação vai ser o aumento de impostos que vai vir por aí. E esses impostos nunca vêm para a alta corte estatal, não há corte de privilégio, não há nada disso. Os pobres não têm como pagar mais nada, né? Eles estão ali, pagam uma carga tributária imensa no consumo. Ou quem vai pagar a conta no final das contas é realmente a classe média. E, obviamente, parte da classe mais baixa também, que, afinal de contas, os preços vão subir. Então, esse é o plano. E se você lembrar bem, né, aquela Marilena Chauí, uma das ideólogas lá do PT, ela mostrou muito bem, certa vez lá numa palestra, o apreço que ela tem pela classe média, né, brasileira, é o mesmo apreço do PT, é a classe média que vai ter que pagar essa conta. Vamos embora trabalhar, porque o PT está vindo aí, e a gente vai ter que se mexer. Mas é isso, semana que vem essa PEC vai para a Câmara, eu espero que ela crie ali, alguma coisa aconteça, porque ela está para 2 anos essa farra, que pelo menos diminua para 1 ano, e diminua também o valor do estouro, porque afinal de contas,
É uma irresponsabilidade assim que você vê clara ali. O Senado ainda é uma vergonha. Vai mudar muita gente ali, vai entrar um terço, vai ter uma renovação, vem gente boa aí, mas é assustador o que o povo colocou lá no Senado e que está lá hoje. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.